Agora é oficial. A TV Câmara Municipal de Jaborandi está no ar. Acompanhe as reuniões, sessões e audiências públicas ao vivo pelo YouTube. Para se inscrever é muito fácil. Acesse o canal do YouTube TV Câmara Municipal de Jaborandi e clique no botão vermelho Inscreva-se, no canto superior direito. E depois clique no sininho para receber as notificações. Câmara Municipal de Jaborandi. A Casa do Cidadão Jaborandiense. Declaro aberta a abertura da audiência pública de apresentação, avaliação e discussão das metas fiscais, execução orçamentária, contábil e financeira do Poder Executivo Municipal, referente ao segundo quadrimestre de 2021. Declaro aberta a audiência pública online, com a finalidade de ser examinado e avaliado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas dessa Câmara Municipal, os demonstrativos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, cumpridas pelo Poder Executivo Municipal. Primeiro, quero agradecer a presença dos vereadores, os senhores Antônio Luiz de Lima Júnior, Johnny Eduardo da Silva Fernandes, Júlio Carlos Cardoso, dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas do Legislativo Municipal, a presença do senhor Gaspar, consultor da Meta Pública, Gaspar da Costa, como também a consultora Carol Souza. A Câmara de Jaborandi, excepcionalmente em razão da pandemia da Covid-19, causada pelo novo agente do coronavírus, realiza a presente audiência pública online no modo virtual, por meio eletrônico, cumprindo orientações dos órgãos sanitários competentes, considerando a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência. Inclui a quarentena, a qual abrange a restrição de atividades, de maneira de evitar possível contaminação, a propagação de novo coronavírus, e considerado que aos órgãos municipais cabe a adoção das medidas de prevenção, evitando aglomeração de pessoas, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território. A audiência pública será realizada em plataforma virtual, transmitida abertamente no canal oficial da Câmara Municipal, pelo YouTube, e também pode realizar perguntas somente através do contato telefônico 17 3347 1580 ou e-mail câmara.mj@uol.com.br, e que serão consideradas apenas perguntas e comentários diretamente relacionados ao tema da audiência. Passo os trabalhos aos técnicos da Prefeitura Municipal para a apresentação e avaliação das metas fiscais, da execução orçamentária, contábil e financeira cumprida pelo Poder Executivo Municipal no primeiro quadrimestre de 2021. Com a palavra, o senhor Gaspar da Costa. Obrigado, André. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui reunidos para a realização desta audiência, que é relativa à execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2021, onde nós iremos apresentar ali como se comportou as receitas e as despesas da Prefeitura, da Câmara e do nosso Instituto de Previdência nesse período de 8 meses. Também iremos abordar ali também a aplicação dos índices constitucionais e legais, de forma que também vamos acompanhar ali a evolução de cada entidade, como se comportou a despesa também de cada entidade, sendo a Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência, de forma transparente, aí buscando dessa forma cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal lá no seu artigo 9º, parágrafo 4º, onde que determina que a cada quadrimestre o Poder Executivo apresente nesta Casa de Leis, no caso a Câmara de Jaborandi, o resultado da execução orçamentária, ou seja, como está o andamento das contas públicas, que hoje a gente tem que promover a transparência total, haja vista que essas informações que nós estamos apresentando aqui nesse layout compacto, ela nos obriga também a disponibilizar informações no próprio portal da Prefeitura, publicações em jornais
e até mesmo informações que são encaminhadas diretamente ao Tribunal de Contas para que ele possa fazer a análise mensal e promover dessa forma os alertas ali aos gestores para que procurem atuar de forma coerente ali com a aplicação dos recursos públicos. Bem, iniciamos aqui pelo próximo quadro, que é o quadro da resultado orçamentário receita. Então, esse quadro ele demonstra todas as receitas que foram arrecadadas pelo município de Jaborandi, no caso de forma consolidada, como estou mencionando aqui circulando, ou seja, nós vamos ter as arrecadações da prefeitura, juntamente com as arrecadações de receita do Instituto de Previdência, ok? Bem, vamos iniciar por esse grupo da receita corrente, sendo que, como nós estamos fazendo uma aplicação dessa audiência do segundo quadrimestre, já vamos tratar dos resultados acumulados, ou seja, de toda a receita arrecadada de janeiro a agosto de 2021, onde nós iniciamos ali pelo grupo da receita corrente, onde foi arrecadado nesses 8 meses R$ 25.984.670, que equivale a 65,76, quando comparado com a nossa receita atualizada, que basicamente é a nossa receita prevista. Dentro desse grupo de receita corrente, nós temos que detalhar os impostos, taxas e contribuição de melhoria, que foi arrecadado R$ 1.677.227. Na sequência, as contribuições, que nós temos ali, que é mais voltada para a CID, no caso, a contribuição da iluminação pública, aliás, a CIP, R$ 1.086.763. Receita patrimonial, que é aquela decorrente das aplicações financeiras do ente, que foi de R$ 444 mil. Na sequência, receita de serviço foi arrecadado R$ 13.914. Transferências correntes, que é a maior fonte de receita hoje do município, que é composta principalmente pelo FPM, pelo ICMS, pelo IPVA, pelas receitas transferidas a título do Fundeb, as transferências vinculadas ao fundo a fundo da saúde, da educação, da área social, ou seja, todas as transferências correntes que o município recebe, totalizaram ali de forma bruta R$ 21.285.239. As outras receitas correntes foram arrecadadas R$ 110.355, e as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas vinculadas lá no Instituto de Previdência, arrecadou R$ 1.810.729. Na sequência, nós passamos às receitas de capital, que são aquelas decorrentes de obras e investimentos. No caso, nós tivemos operação de crédito 126.604, alienação de bens 93.600, transferência de capital, que é decorrente de convênios voltados a investimento, 1.071.619. Com isso, nós temos uma despesa bruta, uma receita bruta, aliás, nesses 8 meses, de 27.276.492. Porém, nós temos que deduzir aquela fatia que fica retida na fonte das receitas que são oriundas de retenção do Fundeb, que é o FPM, o ICMS, o IPVA, o IPI, onde ficou retido R$ 2.907.717, gerando desta forma uma receita líquida do município de Jaborandi consolidado na ordem de R$ 24.368.775. Esse primeiro quadro é consolidado, mas logo adiante a gente vai conseguir visualizar a receita para cada entidade, quanto que a prefeitura realmente arrecadou e quanto que o Instituto de Previdência arrecadou nesse período. Na sequência, nós passamos aqui a apresentar um resultado orçamentário da parte da despesa, também de forma consolidada, que é o que nos pede a legislação, onde nós vamos atuar diretamente aqui na coluna do acumulado. Então, nós temos aqui uma despesa empenhada de despesas correntes, onde é distribuído em pessoal e encargos sociais. Nesse primeiro, os 8 meses, foram empenhados R$ 11.155.684, onde foi liquidado o mesmo montante de R$ 11.155.684. Juros e encargos da dívida, R$ 84.802, sendo o mesmo valor liquidado. Outras despesas correntes são aquelas voltadas para a parte contratual, voltado a merenda escolar, medicamentos, demais despesas, demais contratos que a administração possui, voltada à parte de obras, serviços urbanos e tudo mais, ou seja, toda aquela despesa necessária para a manutenção da parte do município voltada diretamente às ações que o município necessita aí voltada a custeio. A parte intra-orçamentária são despesas vinculadas diretamente repassadas via receita ao Instituto de Previdência, que é a parte patronal que as entidades hoje empenham a favor do Instituto relativo à parte patronal, R$ 1.698.958. Na sequência, os investimentos acumulados foram de R$ 1.054.000
e a amortização da dívida, 289.945, que são os parcelamentos. Bem, dessa forma, nós temos um total de despesa empenhada consolidada de 24.306.702. Já na coluna do liquidado, seguindo, nós temos 22.611, que na verdade nós temos um liquidado de 22.611.357, onde nós fazemos o primeiro comparativo, né? Se na minha receita anterior, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, nós tínhamos 24.368 arrecadado no município. Nestes 8 meses foram empenhados 24.306. Então, o município ele virou com superávit, ou seja, uma receita maior do que a despesa em 62.073. E já pelo conceito da despesa liquidada, esse superávit orçamentário foi de 1.757.418. Quando nós falamos assim, resultado orçamentário superavitário, ele tem que ocorrer realmente dentro do município, de forma que o resultado orçamentário, quando ele é superavitário, ele vai dar margem para o município que quitar aqueles restos a pagar de anos anteriores, ter sobra financeira para investimentos, para que realmente consiga colocar em prática aí todas as necessidades voltadas à administração pública municipal. Então, automaticamente, o município hoje, se nós tivéssemos um déficit orçamentário aqui pela despesa liquidada, principalmente, nós já teríamos uma sinalização ali que em algum momento a gente teria que ter redução de despesa para evitar um possível descumprimento ali no final do ano, gerando um possível apontamento perante o tribunal. Mas o que visualizamos aqui é que receita e despesa consolidada, elas estão equilibradas, ou seja, o gasto público está no controle aí diante dos números apresentados. Na sequência, nós passamos a tratar de um demonstrativo financeiro. O demonstrativo financeiro é onde nós vamos conseguir visualizar o que cada entidade teve de receita e teve de despesa. Esse primeiro quadro é um relatório do órgão consolidado, ou seja, eu estou englobando prefeitura, Câmara e Instituto de Previdência. Mas mais adiante nós vamos tratar de forma individual. Então, iniciamos pelo consolidado. O município teve uma receita de 24.368.775, como mencionei anteriormente. Transferências financeiras recebidas é o que a Câmara recebeu nesses 8 meses a título de transferência do 10º, que foram de R$696 mil. O total da despesa total a pagar do exercício de 2021, ou seja, tudo aquilo que os órgãos têm a pagar sendo liquidado ou não é de 3.748. Ainda temos restos a pagar de exercícios anteriores, que no caso quem detém isso é a Prefeitura, 330.632. As consignações, na parte da receita, que é as retenções a título de descontos em folha de pagamento, principalmente, onde totaliza um saldo financeiro encerrado no balanço de 2020, na ordem de 36.319.084. Contudo, nós também temos que promover a despesa liquidada. Se teve receita, nós também temos que demonstrar a nossa despesa. A despesa ela foi de 22.611.357, como já valorizamos no quadro anterior. Nós tivemos aqui uma transferência financeira de 696 mil, ou seja, se a Câmara recebeu, a Prefeitura concedeu. Na mesma linha, tiveram pagamentos de restos a pagar, ou seja, despesas que vieram do ano anterior foram pagas pela atual administração em 1.291.603. Tivemos restos a pagar cancelados também de 398.422. Consignações pagas, 2.444. Fechando dessa forma um financeiro, o saldo no boletim de caixa de 38.905.118. É importante ressaltar que quando nós verificamos essa cifra de 38 milhões, nós sabemos que o maior detentor desse montante é o próprio Instituto de Previdência. Então, na consolidação das contas, nós temos essa disponibilidade financeira, mas sabemos que os recursos vinculados ao Instituto de Previdência são aquelas aplicações financeiras e muitas delas decorrentes de longo prazo, para que futuramente os aposentados e pensionistas possam usufruir do benefício garantido. Bem, evoluindo para o próximo quadro, nós já conseguimos visualizar a movimentação das receitas e despesas e a parte financeira da Prefeitura somente. Então, nós vamos lá. A Prefeitura, ela arrecadou de receita própria e as demais receitas transferidas do governo federal, do governo estadual e também uma fatia ali de operação de crédito, ela arrecadou nesses 8 meses 21.569.426.
A Prefeitura teve uma transferência recebida de R$20 mil, que foi uma devolução que a Câmara fez em algum momento para a Prefeitura. A Prefeitura encerrou o mês de agosto com despesas total a pagar de R$ 3.657.862, só que aqui eu valorizo que a grande parte desse valor são despesas que são decorrentes dos contratos globais. Então, são despesas que ainda vão sofrer a sua liquidação na entrega da mercadoria, ou na entrega do serviço, ou na medição de uma determinada obra. Na sequência, os restos a pagar de exercícios anteriores, é aquilo que vem pendente lá no nosso passivo, ou seja, é uma dívida da Prefeitura de mandato, ou até mesmo mandatos anteriores, de R$ 330.632. As consignações ficaram em R$ 1.858.000 e a Prefeitura encerrou o balanço no saldo financeiro anterior, que na verdade é o 31/12/2020, um saldo em conta de R$ 3.023.656. Contudo, se nós olharmos para a parte da despesa, a despesa liquidada somente da Prefeitura foi de R$ 19.761.407. Então, vamos fazer um primeiro comparativo. A receita foi de R$ 21.569 e a despesa liquidada foi de R$ 19.761. Então, aqui já fica demonstrado que realmente as receitas foram maiores e é por isso que nós temos um resultado orçamentário favorável, ou seja, está tendo um equilíbrio ali orçamentário e já uma simples tendência, aí, digamos assim, para que encerre o exercício de 2021 com as contas superavitárias, ou seja, mesmo que baixe o valor, dado o momento que o município vem passando, já tendencia que realmente o resultado orçamentário vai ser equilibrado lá no fechamento de dezembro. Na linha abaixo da parte extra, as transferências concedidas é o valor que a Prefeitura repassou a título de duodécimo para a Câmara, que foi os 676 mil. A Prefeitura pagou de restos a pagar que vieram de administrações anteriores R$ 1.291.603, tiveram cancelamentos de R$ 398.422 e também foram pagas consignações de R$ 2.212.986. Fechando dessa forma, o saldo financeiro da Prefeitura no mês de agosto, na ordem de R$ 4.601.924, ou seja, ela tem R$ 4.601.924 no seu boletim. Sabemos que parte é recurso próprio, ou seja, recurso vinculado à fonte 1, recursos vinculados à fonte 2, que é o Estado, e à fonte 5, que é o federal. Ok? Evoluindo para o próximo quadro, nós passamos a demonstração financeira somente da entidade Câmara. A Câmara teve, nesse período dos 8 meses, repasse de duodécimo de 676, ou seja, entrou com uma transferência financeira recebida. Ela encerrou agosto com a despesa a pagar de R$ 47.493. As consignações recebidas foram de R$ 91.332. A Câmara não tem saldo financeiro anterior em 31/12/2020, porque o valor não utilizado, todo final de ano, a Câmara devolve para o Executivo. As despesas da Câmara liquidadas foram de R$ 616.417, teve a devolução de R$ 20 mil, pagou-se consignações de R$ 67.984, encerrando agosto com um saldo em conta de R$ 82.253. Na sequência, nós passamos à movimentação do Instituto de Previdência. O Instituto, nesses 8 meses, teve uma arrecadação de receita de R$ 2.799.349, onde nós sabemos que a maior parte dessas receitas são oriundas do Poder Executivo, que é as receitas decorrentes da parte patronal, as receitas decorrentes do desconto do servidor, os parcelamentos que a Prefeitura detém com o Instituto, totalizou esses R$ 2.799.349. Na sequência, o Instituto virou com um a pagar de R$ 43.229 nesse mês de agosto. As consignações foram de R$ 209.451 de entrada. E o Instituto, no saldo financeiro anterior, em 31/12/2020, o Instituto dispunha de R$ 33.295.429. Valores esses que são aplicados pela sua natureza, de acordo com as regras impostas pelo Banco Central, onde nós tínhamos R$ 33.295.429 em 30 de dezembro de 2020, e já fazendo um comparativo para a data atual, no fechamento de agosto, o Instituto encerrou com R$ 34.220.941. Então, é verificado que teve um acréscimo financeiro nessa parte das disponibilidades de investimento no Instituto, haja vista que o Instituto necessita de ter um acréscimo financeiro ali a cada mês, né? Para que realmente ele tenha subsídio para custear os inativos e pensionistas futuros.
O Instituto teve uma despesa liquidada de 2.233.000 e pagou de consignações 163.556. A saúde financeira do Instituto verifica-se que ela está crescente, ou seja, de 33.295 ele saltou para 34.220. Bem, diante desses resultados, a gente passa a apresentar os principais indicadores e limites constitucionais. São aqueles determinados pelo mandamento constitucional, ou seja, pela Constituição Federal, e também aqueles limites que são impostos pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, iniciamos pela aplicação no ensino. Bem, a Constituição Federal, ela determina que todo município tem que destinar, no mínimo, 25% das suas receitas de impostos e transferências de impostos para ações voltadas à educação. Bem, diante das receitas que o município de Jaborandi arrecadou, no caso a prefeitura efetivamente arrecadou, de receitas de impostos e transferências de impostos, foram arrecadados 16.356.489, que nos obriga a ter uma aplicação mínima de 25 de 4.089.122. Diante dessa situação, as despesas que ocorreram nesses primeiros 8 meses, nós temos uma aplicação no ensino na ordem de 3.862.626, que equivale a 23,61, as despesas liquidadas de 22,05 e as despesas pagas de 21,36. Bem, a educação cabe um adendo. Todos nós sabemos aí que por conta da pandemia, as aulas foram suspensas. Nesse segundo semestre, as aulas voltaram a acontecer, ou seja, ainda numa escala, alguns municípios de forma virtual, parcial. Então, o que ocorreu? As despesas com a educação, elas não aconteceram de fato. Então, hoje, todos os municípios, pelo menos aqueles que nós atendemos, estão com dificuldade para cumprir o mínimo dos 25%, porque a retomada de aulas ainda, em alguns municípios, não foram 100%. Então, automaticamente, esse percentual abaixo de 23,61%, dada a situação e a expectativa nossa, é que lá no fechamento de dezembro, realmente, a gente consiga superar os 25%. Por mais que seja um 25,5% na rapa, vamos dizer assim, automaticamente a gente passa a cumprir o mandamento constitucional. Valorizo ainda que, recentemente, na semana passada, inclusive, foi votado o segundo turno de uma PEC, uma emenda à Constituição Federal, ela, no seguinte teor, ela não vai punir, não punindo os gestores públicos pelo não cumprimento do ensino em função da pandemia. E o saldo que ele não cumpriu, ele teria até 2023 para diluir esses valores. Mas caso o município já atenda isso, que a expectativa é atingir os 25,5% pelo menos, automaticamente a gente não fica na dependência de nenhuma PEC aí perante o governo federal e também perante o Tribunal de Contas. Então, assim, as despesas, por mais que nós estamos 23,61 e o liquidado 22,05, a prefeitura tem feito todas as ações dela ali diante daquilo que é possível realmente ali para buscar o cumprimento do ensino. Na sequência, nós passamos à aplicação do Fundeb. O Fundeb, esse ano de 2021, nós iniciamos uma nova lei do Fundeb. Essa lei do Fundeb, ela trouxe várias alterações, algumas delas diretamente impactou nesse período da aplicação do ensino, porque esse ano nós tivemos a vigência, né, da famosa Lei Complementar 173, que ela vedou aí a concessão da revisão geral aos servidores. Então, não teve o famoso aumento ali do salário dos funcionários. Consequentemente, não teve dos profissionais da educação também. Então, dessa forma, o que nós temos? O nosso Fundeb arrecadado, ele foi de 4.187.627. Bem, a nova lei do Fundeb, ela determina que seja destinado não mais 60% com os profissionais da educação, do magistério, onde ele abrangeu vários outros profissionais, não só mais os do magistério, mas sim aqueles que possuem graduação específica, diante das regras da lei do próprio Manual do Fundeb, que hoje nós teríamos que aplicar no mínimo 2.931.339,70. E ainda temos uma regra, que é a regra que até então nós éramos obrigados a aplicar 95% no exercício, hoje esse percentual ele reduziu para 90%, que vai auxiliar muito os municípios aí para cumprir. Anteriormente, os 100% era fácil cumprir. Hoje, já, diante da situação, a dificuldade é maior. E esse 90% será de 3.768.864 no fechamento deste mês de agosto. Indo diretamente para os resultados, ao mínimo dos 70%, a prefeitura já está com 72,27%
no fechamento do mês de agosto. Então, já tem uma tendência aqui para realmente fechar um pouquinho acima dos 70. Então, a gente já vai cumprir esse índice. O segundo índice, que é as demais despesas, nós temos no máximo 30%. Então, nesse momento aqui, ó, a nossa despesa ela já superou. Eu estou hoje com 39,61. Mas aí a prefeitura, juntamente lá com a parte da finanças, a gente tem todo um cuidado ali para chegar em dezembro e essa despesa aqui de 30, ela esteja realmente 30 ou até mesmo abaixo, que aí a gente estará dentro da lei. Importando o quê? Hoje, o nosso fechamento do mês de agosto, ao total geral aplicado, sendo um mínimo de 90%, nós já estamos com empenho de 111,88%, ou seja, nós empenhamos a mais do que nós recebemos. Mas por que isso? Porque nós temos os empenhos globais, então os empenhos globais vinculados a essas demais despesas já foram empenhados, porém, diante das novas receitas que vai ingressar, automaticamente esse percentual vai diminuindo até o final do ano, de forma que ele não pode superar os 100%. Mas, em linhas gerais, o Fundeb foi cumprido. Ó. São 72 pelo empenhado da parte dos profissionais da educação, pelo liquidado idem e pelo pago 63,82, cumprindo dessa forma aí as deliberações aí da nova lei do Fundeb nesse fechamento de agosto. Porém, o que vai valer realmente é a aplicação final de dezembro. Bem, nessa mesma variável, nós também temos a aplicação da saúde. A saúde, diante da Constituição, determina que o município deve aplicar no mínimo 15% dos seus recursos próprios. Sabemos que hoje, para o município fazer saúde com recurso próprio, 15% é muito pouco. Hoje, os municípios acabam destinando, e principalmente por conta da pandemia, a uma necessidade maior de realmente ele cumprir aquilo que se determina a Constituição. Então, nós tivemos ali uma base de cálculo de 15.943.239, o mínimo de 15% de recurso próprio seria 2.391.486, porém, foram destinados na aplicação de saúde com recurso próprio 4.224.816, 3.938 pela liquidada e o pago 3.552. Em percentual, foram de 26,49, 24,70 e 22,28. Então, os índices voltados aí à saúde pública também foram cumpridos aí, um percentual até superior daquele exigido, dada a situação e a necessidade voltada à saúde pública. Na sequência, nós passamos ao slide que demonstra a despesa com pessoal. Hoje nós temos uma regra do Tribunal de Contas que ele nos impõe que nós temos ali, automaticamente seguindo as regras impostas pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que o município, hoje prefeitura diretamente, ele tem um percentual máximo de 54% da despesa com pessoal, sendo que 6% é decorrente da Câmara e 54% fica para a prefeitura, diante das regras impostas. Então, nós temos aqui, ó, exercício anterior, é meramente um comparativo. No 31/12/2020, a prefeitura tinha uma receita corrente líquida de 29.267.386, em contrapartida, uma despesa de 15.092.921, que equivale a 50,36. Ainda ficou abaixo do limite prudencial, que é quando atingido ele, tem uma série de restrições aí perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas 50,36 ainda ficou abaixo do prudencial. Já no fechamento do quadrimestre, no mês de agosto, onde a regra é o mês de agosto e 11 meses anteriores, então tem uma fatia de receitas ainda de 2020, foram arrecadados 32.147.741, que comparado com a despesa líquida com o pessoal desse período, que foi de 15.710.860, a prefeitura atingiu 48,87, então ela ainda está abaixo do limite prudencial. Então, com percentual nessa linha, foi cumprido ali o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, este era o slide, o último slide aí com relação à apresentação dos resultados alcançados neste segundo quadrimestre de forma acumulada, onde nós apresentamos receitas, despesas, disponibilidade financeiras e os índices, e aí eu fico à disposição para esclarecimentos aí relativos aos dados que nós apresentamos. Ok? André, volto a palavra para você, para fazer a gestão aí das perguntas. André, eu não estou ouvindo o seu som.
Tá ok? Agora dá para ouvir? Agora sim, André. Pois não. Tá Estou à ok. disposição. Na página 4, eu fiquei com uma dúvida, eu não entendi. Parte extra-orçamentária, resta pagar cancelados. O que seria isso mesmo? Vamos chegar lá. 398 mil. Tá, nós estamos na página 4. Aqui é o Isso. quadro consolidado. A página 4 aqui, onde nós trazemos restos a pagar cancelados, são empenhos que vieram da gestão anterior e, por algum motivo, sendo ele liquidado ou não, a prefeitura teve que proceder ao cancelamento, André. Então, assim, essas despesas aqui são empenhos que a prefeitura cancelou, mas baseados ali numa legislação e alguma situação específica, que procedeu ao cancelamento deles. Esses são os empenhos cancelados de 398 mil da prefeitura, relativa a dívidas que vieram do ano anterior. Geralmente, os cancelamentos ocorrem na seguinte situação: quando há um empenho em duplicidade, quando há um empenho que não vai sofrer uma liquidação porque o contrato terminou. Então, assim, essa informação aí pontual do que cancelou, vocês podem ficar à vontade aí para solicitar uma relação para a prefeitura também, até mesmo para identificar cada situação ali que foi ocasionada nesse período aí de cancelamento. Mas é um procedimento contábil natural aí, digamos, diante da necessidade. Entendi. Os vereadores têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Júlio, Eduardo, Johnny, Antônio. Eu fiquei satisfeito com a explanação, está tudo bem tranquilo, eu agradeço. Gaspar, Carol. Obrigado, amigo. Eu também já tinha, a hora que você passou as planilhas para a gente, já tinha dado uma olhada já. Não tem nenhuma dúvida não, Gaspar. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Tá ok, então. Ok, André? Tá ok? Tá então, ótimo, tá amigo. Da minha parte... Nada mais. Pois não. Da minha parte, eu estou à disposição aí, caso tenha algum esclarecimento, mas pode conduzir aí para finalizar. Fique à vontade. Obrigado a todos aí pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tá ok, obrigado, boa noite. Nada mais havendo a tratar na presente, declaro encerrada a presente audiência pública virtual. Boa noite.